Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica e da Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver tem por missão levar entretenimento, informação educacional, cultura, através do contador de história. Esse contagia não só as crianças e os adolescentes, mas as suas famílias e principalmente os profissionais da saúde. A Associação Vive e Deixe Viver esse ano está comemorando 10 anos e nesses 10 anos tem muita história aí para contar. A melhor história foi exatamente o que aconteceu recentemente, o Congresso de Humanização da Saúde. Nesse congresso foram discutidos diversos temas, tivemos oficinas, experiências, troca de projetos, né? Esse congresso todinho foi gravado pela Conexão Médica. Em breve, acompanhe a nossa programação, você vai estar por dentro de tudo o que aconteceu no 6º Congresso de Humanização Hospitalar em Ação. Hoje, o nosso tema do programa é o endomarketing como ferramenta de transformação das equipes multiprofissionais da saúde. Essa aula vale como certificado de participação pela Associação Vive e Deixe Viver e o código é o 1187E24. Assistam, mande as suas mensagens, as suas perguntas, as suas inquietações, ou tudo aquilo que está acontecendo de bom, de legal aí na sua cidade. Tudo que pode transformar a saúde ou que possa dar um olhar mais humano para o paciente ou o cidadão paciente, vale. Mande para nós. Utilize esse canal como um porta-voz das ações que estão transformando a saúde. O nosso convidado de hoje é um grande amigo, é o Rogério Miola, professor de Marketing e Comunicação dirigida na FAAP, e hoje ele é gerente de marketing do Shopping Anália Franco. Shopping, hospital, será que tem alguma coisa em comum? Mas o Rogério vai contar também para nós qual foi a passagem dele pela saúde, é muito importante. Hoje ele gerencia esse grande shopping em São Paulo e mostra o quanto o valor do endomarketing dentro dos dias, dentro da comunicação, dentro da globalização é muito importante. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, você, Valdir, como tá? Então conta para nós aí. Essa é uma história interessante, porque eu já comecei aí quando eu fiz o mestrado, eu fiz um trabalho voltado exatamente para essa relação do marketing com a saúde, né? Quando eu estudava os programas de relacionamento feito diretamente com pacientes e o que isso poderia agregar, né? Na verdade, o grande objetivo dessa proposta era realmente dizer que o marketing pode fazer esse trabalho, pode estar mais próximo, né, da saúde, dos pacientes e realmente ter uma contribuição importante para esse dia a dia aí. Muito bom. A gente tem discutido bastante, Rogério, sobre o conceito de marketing, né? Mercado em ação, na verdade, os 4Ps, que a gente tem ali um produto ou um serviço, a gente fala com uma população bem grande e fala com enfermeiros, muitos desses temas as pessoas às vezes não conhecem, então a gente traz o conceito. O marketing, na verdade, ele envolve o produto ou o serviço, ele tem um preço por tudo isso, por esse conjunto, ele também tem um local de atuação e depois a comunicação. Quando a comunicação interna é afiada, o que se reverbera lá para fora é só coisas boas, né? E sempre recheado de muita pesquisa, antes e depois. Então eu vou deixar agora com você a sua explanação sobre esse tema de hoje, que é muito importante para nós e que dentro da prática, a gente percebe dentro da saúde privada, essas coisas acontecem de uma forma sistêmica, né? Já na saúde pública, a gente percebe dificuldades nesse processo. Então, acho que isso vai ser de grande valia para todos a nossa audiência. Acho que a grande proposta aqui hoje é a gente discutir aí dentro dos 4 Ps que você tinha citado, citar mais um que é o P de pessoas. Né? O P de pessoas nesse processo de interação, de envolvimento. E aí acho que o endomarketing como uma proposta de relação realmente passa a ser bastante significativo. Eu peguei essa expressão aqui do muito agradecido, né? Porque normalmente a gente trabalha aí com muito obrigado no dia a dia, né? E o agradecido no sentido realmente da gente dar graças dia a dia com o relacionamento com as pessoas que a gente tem, com as pessoas que a gente convive e trabalha. Ou seja, o prazer de compartilhar as experiências vividas no dia a dia do seu trabalho,
no relacionamento que você tem com as pessoas que você diariamente convive, trazendo o quê? Trazendo exatamente a relação do conhecimento que você tem, ou seja, todo o seu acúmulo aí teórico ao longo dos anos e as suas experiências práticas também vividas no dia a dia. O que quer dizer isso? Quer dizer um desentendimento que você teve com alguém, um aprendizado que você teve no dia a dia com um paciente, com um médico, com um enfermeiro, enfim, com as pessoas com as quais você se relaciona. Isso transforma-se numa experiência vivida no seu dia a dia, que só vai ter conteúdo na medida, ou validade, né, na medida em que você realmente aprende com isso e faz alguma coisa em função dessa mudança. Aliado a isso, acho que tem duas outras palavrinhas aí que são muito importantes, que a primeira delas é a intenção, ou seja, o que eu quero efetivamente contribuir para as pessoas com as quais eu me relaciono, e a ação. A ação no sentido realmente de fazer, de provocar as mudanças, né, de provocar essa transformação. E talvez a gente possa resumir esse primeiro conteúdo aqui do muito agradecido com a palavra sabedoria. Né? Talvez essa junção aí do conhecimento, da experiência, da intenção e da ação, a gente transformar isso na sabedoria. Rogério, acho que é muito importante a gente perceber essa construção, acho que no nível de quando o indivíduo tem consciência, né? Como é que a gente consegue perceber todos esses pontos ou esses níveis quando a gente está lidando na saúde, no estresse, na correria, no indivíduo que muitas vezes tem as suas 24 horas dobradas, triplicadas, quer dizer, a gente sabe que a saúde é muito diferente de qualquer outra atividade, né? Porque a gente está lidando, como você falou, com pessoas, são pessoas cuidando de pessoas, né? E a gente tem percebido que essa sabedoria, muitas vezes, ela é deixada de lado, acho que pela própria correria do dia a dia. Como é que você vê nesse foco? Como é que você sente isso? Talvez seja a importância de exercitar isso, né? Eu acho que toda vez que a gente tem um papo como esse, ele serve muito mais para uma reflexão nossa, no sentido de como é que eu posso exercitar isso no dia a dia. Porque na prática não é fácil, né? Não é fácil, não só no ambiente da saúde, como qualquer outro ambiente empresarial, você conviver diariamente num ambiente de trabalho não é uma situação simples. Ela tem a sua complexidade, mas aí eu acho que vale a pena realmente este exercício. A partir do momento que a gente propõe esta reflexão, né, para este entendimento, eu acho que as coisas caminham de uma maneira mais interessante. Nesse sentido, eu selecionei esta frase aqui do Milor, que eu acho que ela é importante, né, no sentido da gente realmente aproximar isso que você falou. Então ele diz assim, depois que a tecnologia inventou telefone, telégrafo, televisão e todos os meios de comunicação a longa distância, é que se descobriu que o problema da comunicação era o de perto. Ou seja, o de perto é o nosso dia a dia, né? O e-mail, ele é cada vez mais importante, ele tem a sua relevância, só que eu não posso, né, para a pessoa que eu trabalho em frente ou ao lado, mandar um e-mail para ela para registrar, para que a informação fique, né, documentada. Né? Mas isso é o que acontece, né? Pois o abuso da tecnologia. Exatamente, né? exatamente. É quando a tecnologia desumana de fato, né? É verdade. Esse é um dos pilares que a gente tem debatido muito aqui, né? O quanto a tecnologia afasta o humano das suas ações. Esse ponto também toca acho que no hábito que o brasileiro tem. Acho que nós mais do que qualquer outro cidadão do mundo. O brasileiro hoje fica em frente a um aparelho de televisão em média 5 horas por dia. Muitas das crianças no nosso país hoje estão sendo delegadas às babás eletrônicas. Será que vem desse pensamento aí do Milor? Pode ser, né? E aí eu acho que a gente acaba abrindo mão deste contato pessoal. E aí a hora que você interage única e exclusivamente com a máquina, talvez você realmente abra mão desse contato pessoal no dia a dia, que é a grande importância. Na medida em que você escuta o outro, conhece o outro, né, percebe quais são as diferenças, onde é que você pode contribuir, eu acho que essa mudança ela vem acontecer, né? Bom, aí tem um outro ponto que eu separei aqui também para o nosso bate-papo, que é o conceito de sorte. Às vezes as pessoas dizem, sim, mas eu trabalho aqui porque, né, não tenho sorte, talvez tenha outra pessoa que tenha uma... E eu andei estudando algumas publicações que têm trabalhado essa questão da sorte, e há uma relação entre que se diz a sorte, aquela que de fato acontece, ou um conceito da boa sorte, ou seja, a sorte que você vai buscar, a sorte que você vai construir. E por que eu achei que era importante a gente trazer isso para o nosso bate-papo aqui de hoje?
porque esta construção desta boa sorte, ela pode acontecer exatamente nesse relacionamento diário. Aí essa frase do Bernardinho também, eu acho que ela tem uma contribuição boa aqui pra gente, né? A sorte tem a ver com você estar preparado para as oportunidades. Se você se prepara, você se esforça, então você se sente merecedor e isso flui de forma positiva. Aí eu vou buscar aquilo que eu acho que mereço, que me preparei para realizar, que é a vitória. Né? O Bernardinho, ele é um profissional inegavelmente aí, vitorioso e ele tem no dia a dia do trabalho dele esta preocupação com a equipe. Como é que eu administro esta equipe conjuntamente? Como é que ele, como líder deste grupo, também se envolve e também trabalha para fazer isso acontecer, para buscar essa vitória. Ou seja, não é o chefe que delega simplesmente, não participa. Né? Ele se envolve, recentemente aí, um jogo da semana passada, ele estava com 3 cartões amarelos. Ele teve que assistir de lá de fora. Né? Muito por conta desta prática de estar próxima com o grupo e com a equipe dele. Né? E por incrível que pareça, quer dizer, ele tomou um cartão, teve que ficar, teve o lado desumano desse processo, né? Que a gente vê que ele não é, o ser humano erra, né? Eu acho que a gente tem, mas ele também teve a dignidade, né? De perceber isso e, enfim, ele é exatamente um grande vitorioso nessa ação. Esse pensamento dele também invoca uma coisa que está acontecendo muito recentemente. A gente tem vivido aí alguns documentários muito interessantes e tem um que está na moda, né? É o que está fervendo aí, que é O Segredo, Exato, né? Que a gente fala basicamente de atratividade, né? O que eu quero para mim? Quais as melhores coisas que eu quero para mim, né? E quando você evoca isso, você também tem as pessoas que estão ao seu redor, né? Você chegou a ver esse documentário? Não, ainda não vi. Ainda vale não a vi. pena. Vale a pena, com certeza. Está na minha lista aí para assistir, seguramente. Né? Mas aí, seguindo essa linha, então, do que é a sorte dentro desse processo, com as pessoas que a gente trabalha, tem aqui, né? Sortudos são otimistas, têm iniciativa própria, uma atitude proativa, além da atenção para as oportunidades que surgem diante dos olhos. Eu acho que a gente pode trabalhar aí algumas palavras, né, que estão aqui, que eu acho que vale a pena a gente destacar. Essa questão de ser otimista, né, ou seja, de você realmente ser proativo, porque chegar no dia a dia do seu trabalho, realmente aquela pessoa que chega emburrada, carrancuda, você não está propondo esta mudança. Né? Ter iniciativa, ou seja, contribuir efetivamente para o trabalho, para o seu trabalho, para o trabalho da pessoa que está ao teu lado, né? Gera isso aí, esta atitude proativa, no sentido de realmente fazer com que as coisas evoluam e aconteçam. Rogério, a gente tem percebido, dentro da política pública da humanização da saúde, um dos fatores mais preocupantes assim, é o aconchego. São as filas, né? É o indivíduo e muitas vezes o descaso dele ser esquecido pela própria falta de informação. Quer dizer, esse paciente, de uma certa maneira, ele está relegado muitas vezes a um sistema falido. Eu não estou dizendo que todos os hospitais são assim, mas a gente tem uma grande maioria que ainda não se preocupa com esse lado do afeto, do aconchegar, E muitas vezes a gente percebe que as reclamações são exatamente no processo de chegada. Eu chego no hospital e aí eu já tenho um indivíduo que ele não precisa nem me falar. A expressão dele já me diz, não chegue perto. Exatamente. Depois, com o andar, eu gostaria, até com você dentro de um complexo grande, que é quais são as dicas, né? Principalmente quando você coloca esse foco da atenção, do estar predisposto, enfim, as pessoas levantam e às vezes tropicam, né? Mas aquele tropicão a gente tem que deixar lá para trás porque a gente vai estar... Eu gostaria depois até que você colocasse, assim, que coisa simples que a gente pode fazer nesse processo da chegada, né? É o cartão de visita, seja hospital público ou privado, todos têm uma recepção e esse é o primeiro impacto que fica na vida das pessoas, né, quando elas procuram a saúde. Eu acho que dentro disso que você estava dizendo, tem uma palavra que é importante a gente destacar, que é a percepção. Quer dizer, quando eu chego e eu tomo contato com alguém com esta expressão facial aí que você descreveu, a percepção é que tudo de ruim ali pode acontecer, né? Não há este envolvimento mais próximo ou realmente mais humano, que é a proposta aqui central da nossa discussão. Então, acho que a percepção daquilo que eu vou encontrar já é uma grande
uma grande diferença. Nós fizemos, né, trazendo aí o exemplo do shopping, onde eu trabalho hoje, nós temos hoje meninas que trabalham no piso atendendo diretamente a este cliente no sentido de recepcioná-lo. Atender a uma senhora que está carregando uma sacola pesada e que esta recepcionista perceba que ela pode ajudar, ela vai contribuir com isso, indo até esta senhora, ajudando a levar as sacolas até o carro, ou um orientador de tráfego no estacionamento que percebe a necessidade de alguém de uma cadeira de rodas, ele faz o contato e essa menina vai buscar. Ou seja, nós também estamos, né, trazendo este aprendizado, dois elementos aí que eu falei que tem uma relação muito direta com a saúde, para esse ambiente do shopping. Isso no sentido do quê? No sentido dessa proposta da atenção. Né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho desta palavra. Hoje tem alguns autores trabalhando este conceito de que nós estamos vivendo a economia da atenção. Né? Então, nos mais diversos setores, nas mais diversas áreas, a atenção tornou-se uma palavra extremamente importante. Assim como essa que tem aqui agora, que é a reputação. Né? No sentido de você confiar no outro. Né? A reputação de que você vai confiar em mim, no sentido de dar mais transparência, no sentido de construir esse envolvimento aí realmente de confiabilidade. Olha, que interessante. A gente está falando de reputação. Com certeza os hospitais privados eles têm essa grande preocupação, porque no fundo o paciente ali ele se veste exatamente na figura do cliente e ele vai cobrar todos esses serviços. Na saúde pública, provavelmente o nosso cidadão ele não perceba essa necessidade, ou não perceba esse sentido maior. Quando a gente está falando de reputação, a gente está falando exatamente de uma construção gigantesca do relacionamento entre paciente e instituição as pessoas que estão dentro dessa instituição. Né? Então, quando a gente evoca novamente a palavra reputação, por detrás disso vem exatamente toda a credibilidade que existe por detrás. E a gente sabe que na saúde, muitas vezes, o paciente, Rogério, hoje ele é atendido por um, daqui um mês por outro, e sabe Deus quem será o próximo que vai atendê-lo. Então ele se sente muito uma pasta de diagnósticos, né? E muitas vezes ele nem sabe dos direitos dessa pasta, o que tem dentro dessa pasta, né? Foi discutido muito no Congresso essa coisa do relacionamento profissional da saúde. Quanto mais você empoderar o seu cliente, no nosso caso, o paciente, o cidadão que utiliza a saúde, com certeza a gente vai estar dando muito mais noções de prevenção para esse indivíduo. É uma utopia? Se a gente batalhar por isso, com certeza dentro da saúde pública a gente vai ter. Mas foi bem colocada esse seu ponto. E é muito interessante a gente perceber que muitas pessoas não percebem isso dentro da saúde. Nesse sentido de você buscar esta relação com este paciente que chega realmente numa situação, normalmente em relação a outros produtos ou serviços que ele consome, ele chega numa situação mais fragilizada, né? Daí a importância que foi o início da nossa conversa aqui, deste exercício prévio, né? Quer dizer, se a gente procurar exercitar isso, eu acho que tem uma relação próxima com isso que você disse, que é a questão da prevenção, no cuidado com a sua saúde, muito mais importante do que o próprio tratamento em si. A gente conseguir trabalhar, né, para evitar a doença, sim, tanto melhor. Né? E eu acho que no relacionamento interno, a mesma coisa. Às vezes tem algumas pequenos detalhes do dia a dia que vão passando e que vão aí se acumulando e geram um problema um pouco maior. Né? Eu trouxe também esse conceito aqui da vaca roxa, né, que essa é uma historinha interessante, né, no sentido de a gente buscar a diferenciação. O que é essa história? Essa história é de um autor que escreveu esse livro, chamado aí a Vaca Roxa, onde ele diz o seguinte: olha, um dia eu estava estressado, cansado, saí para pegar uma estrada e relaxar um pouquinho. Né? Então, peguei o meu carro com a minha família, comecei a andar, né? Aí passando aí no campo, vi algumas vaquinhas, aquilo foi interessante, foi importante, eu fui relaxando, né? E à medida que eu fui andando,
né, nessa estrada, 20 minutos depois eu já estava cansado novamente. Por quê? Porque as vacas elas eram todas iguais. Uma um pouco mais malhadinha aqui, uma um pouco mais pretinha ali, uma mais branquinha acolá, mas elas eram de modo geral iguais, né? E aí surge o título do livro que ele diz o seguinte: se existisse uma vaca roxa nesse pasto, ela seria diferente, né? Ela seria inusitada, ela seria discutida, ela seria comentada. Então eu trouxe essa proposta aqui para a gente, para que a gente também possa refletir onde é que está a nossa vaca roxa no dia a dia. Onde é que eu posso encontrar também este ambiente diferenciado, propício a essa mudança, propício a essa inovação, e que as pessoas possam comentar, que as pessoas possam discutir, que elas possam falar que naquele espaço é diferente trabalhar, né? Olha que interessante, nós tivemos no nosso primeiro ano uma apresentação do desembargador Antônio Carlos Malheiros, que a gente falou sobre direitos humanos. E ele trazia exatamente uma outra historinha que envolvia uma vaca e uma galinha, né? Que as duas conversando, olhando para um prato, né? Um bife a cavalo, né? Um bistecão e os 2 ovos, a vaquinha pegava e falava assim, você participa desse prato, eu estou comprometida totalmente com essa ação. Aí não tem volta, né? Não tem volta. Não tem volta. Mas eu acho que nessa proposta aqui é isso, né? Até coloquei no slide aí, transforme e ganhe o jogo fazendo o inusitado. Aquilo que é diferente, que as pessoas... Porque à medida em que você propõe um ambiente diferenciado, né? Um ambiente inovador, que tem um pouco deste conceito, tudo vai ficando um pouco mais fácil de se lidar, né, nesse dia a dia. Deixa eu colocar para você, porque a gente tem percebido, logo depois da política de humanização, a gente percebeu que muitos hospitais exatamente criaram os seus comitês de humanização. E isso, de uma certa forma, parece que a humanização fica intrínseca somente àquele grupo. Qual seria a grande... um conselho ou uma ação, porque assim, para que isso não fique delegado a esse grupo, ou que as pessoas percebam, quando comentam assim, o grupo da humanização é aquele grupo, né? As pessoas muitas vezes não vestem esse comprometimento, né? Como é que você vê isso? Eu acho que isso tem uma relação direta com o que a gente está discutindo aqui hoje, no sentido de que nas empresas você trabalha também com a departamentalização, né? O que é a minha responsabilidade, né? Então a área de compras diz que a responsabilidade dela termina em um determinado momento, o pessoal de vendas diz isso, o marketing aquilo, e se cada um tiver este isolamento de intenções, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então esse envolvimento, no sentido de que eu tenho para atender, eu tenho que atender ao outro, e essa responsabilidade ela é conjunta, né? Na medida em que você tem uma liderança aí nesse processo que chama a responsabilidade para ela de forma conjunta, e aí talvez a gente possa voltar ao exemplo do Bernardinho, perfeito, né? Porque ele realmente traz essa responsabilidade, a hora que tem um problema ele está junto, né? E na hora da vitória, né? Se a gente voltar a alguns jogos, normalmente ele está fora, o grupo participa daquela festa, né? E ele está num canto mais reservado. Na hora do problema, ele está ali diretamente na frente, no envolvimento. Então, acho que essa questão a hora que você departamentaliza essa relação, realmente a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E aí, mudar a cada dia. Quer dizer, não existe uma metodologia no sentido de que eu vou fazer isto hoje, né, eu vou fazer só amanhã e tudo mudou. Talvez esse seja um grande problema até do formato do treinamento rápido, né? E eu percebo que aqui a proposta de vocês, ela é extremamente relevante na medida em que a gente está trabalhando isso, né, frequentemente. Porque à medida que você vai lá e faz isso uma vez e todo mundo sai motivado, vamos trabalhar, tudo mudou, né? Não é assim. Né? A mudança ela acontece diariamente. Então, para isso, a gente tem que trabalhar esse nível de satisfação, como é que eu me envolvo no dia a dia, o que eu quero para mim mesmo, prioritariamente, né? De sentido, de realização pessoal, no sentido de criar um ambiente divertido. Né? Quer dizer, a própria proposta do Viva, né, tem esta questão de
tornar o ambiente mais divertido. Por que não trabalhar essa mesma experiência que ela tem essa relação direta com as crianças, no sentido de tornar este ambiente também mais divertido, mais positivo? E divertido não quer dizer bagunça, né? Não quer dizer desorganizado, quer dizer um ambiente mais flexível, um ambiente mais envolvente. Né? Olha que interessante. Esse é um ponto. A gente sempre brinca, Rogério, a gente fala assim: se um dia a missão do Viva for recebida pelos profissionais da saúde, e aí nós temos um exemplo que eu sempre falo, na Bahia, lá no Hospital Geral, nós temos 6 contadores de história, que os 6 contadores de história são profissionais da saúde. Então, ou vestindo o avental do Viva ou não vestindo, eles são contadores de história. Exato. Então, eles utilizam essa arte milenar, né? Contador de história vem dos primórdios, né? E contador de história é comunicação, as pessoas estão o tempo todo se olhando. Você nem pode imaginar transformações que estão acontecendo. A gente sempre brinca que se os profissionais da saúde se apoderarem desse divertido, né? Estar divertido dentro desse processo, o Viva desaparece. Mas o conceito está ali. O conceito está dentro das pessoas. Claro, né? Claro. Mas acho que é bem isso mesmo, né? Como que eu posso, de fato, transformar tristeza e dor, angústia, num ambiente divertido? E no sentido de cada um tem o seu papel neste processo de relacionamento e tem a sua importância. Né? Então, à medida em que nós trabalhamos com pessoas e temos esta consideração, no sentido de que cada um exerce um papel e este papel é extremamente importante, né? A gente pode fazer aqui uma alusão à figura do quebra-cabeças. Né? Se você tiver uma pecinha faltando no quebra-cabeça, a beleza toda do quebra-cabeças ela deixou de existir. Então, esta importância, eu acho que no dia a dia, às vezes, a gente realmente abre mão, né, de não perceber isso. Então, esse exemplo que você contou aqui agora, ou seja, são pessoas que estão buscando acumular mais, entre aspas, mais funções no sentido dessa relação mais próxima, né, desse envolvimento maior. Aqui tem uma outra história que também no primeiro momento não tem a ver com a gente, e aqui a gente pode trazer uma outra palavra aí da área de marketing, que é o benchmarking, né? O benchmarking é buscar aquilo que existe de melhor em outras áreas e que eu posso aproveitar, que pode ser interessante para mim. Lendo um livro que se chama Tolerância Zero nas Empresas, o nome parece agressivo, né? Mas na verdade ele traz uma história exatamente do que o prefeito Rudolph Giuliani implantou em Nova York, Perfeito. Que era a tolerância zero. E essa teoria, que chama a teoria da janela quebrada, né, ou a teoria das janelas quebradas, ele traz uma análise que eu achei bastante interessante, que fazia um vínculo com a criminalidade em Nova York, né, tendo como base uma janelinha quebrada. Então diz o seguinte: se eu passo na rua, vejo ali uma janelinha quebrada, tem uma quebrada, eu posso quebrar outra. Aí passa um outro e diz, acho que eu posso pichar a parede, e a degradação daquilo vai acontecendo, que poderia culminar aí na própria criminalidade. E aí acho que o paralelo é o seguinte: onde é que eu posso trazer isso para a nossa relação diária de trabalho, né, dentro desse conceito de endomarketing, ou para a nossa própria vida pessoal? Quer dizer, onde é que eventualmente eu tenho um vidrinho da minha janela quebrada e que eu não conserto e que isso vai gerando aí um acúmulo diário de problemas e que isso pode realmente se transformar numa degradação, né, maior? Como é que às vezes um pedido de desculpas não dado, né, no momento adequado, ou mesmo depois de uma reflexão, pode ocasionar um problema muito maior? Então, acho que essa ilustração aqui da janela quebrada também pode servir de um exemplo bastante interessante, né, para termos em mente aí e analisar o dia a dia, né, dentro dessa proposta de relacionamento de trabalho. Você está assistindo Humanização em Saúde. O nosso convidado de hoje é o Rogério Miola. Você tem alguma janelinha quebrada aí? Dá uma olhadinha nela, né? Eu acho que esse é exatamente um ponto que a gente tem que estar atento todos os dias, né? Ao acordar, como é que eu quero o meu dia hoje. Acho que é uma oportunidade da gente fazer uma higiene, né? Uma profilaxia interna todos os dias. Acho que vale a pena, porque no fundo profissionais da saúde lidam com pessoas.
E nada melhor do que estar feliz na frente do outro. O Dimenstein tem colocado no programa dele, na CBN, muitos casos interessantes sobre essa ótica, né? Como que, de repente, a comunidade, quando participa, a comunidade, ao invés de pichar e quebrar, lustra, brilha e leva, os resultados são extremamente satisfatórios. Porque quando o indivíduo percebe que ele é dono desse processo. A saúde pública é nossa. Se a gente continuar achando que o governo vai fazer o que tem que fazer, e a gente continuar quebrando as janelas, a gente não vai levantar, não vai melhorar. Acho que esse é o ponto básico. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nas nossas janelas, né? E na nossa área aí tem uma situação que é, fundamentalmente, nós estamos trabalhando com serviços, né? Ou seja, como é que eu tenho que materializar este serviço? Né? Na área de marketing hoje se discute muito um conceito que se chama o marketing da experiência, né? Como é que eu faço o cliente vivenciar uma experiência diferente? E ontem eu estava num seminário onde o que se discutia era o seguinte: talvez a maior experiência hoje esteja relacionada às pessoas. Né? As pessoas podem proporcionar esta experiência fundamentada em quê? Em pequenos detalhes, né? Em pequenas mudanças que são vivenciadas junto com o consumidor, e no nosso caso junto com o paciente, para provocar essa transformação e essa mudança. O trabalho no dia a dia ele tem que ser algo excitante, tem que ser algo que realmente nos deixe confortáveis, nos deixe alegres, né? Então, veja só, o sucesso dentro de um ambiente de trabalho humano e iluminado. Então, nós estamos trabalhando a humanização de saúde, né, e estamos novamente reforçando aqui a questão do ambiente humano. Né? Um ambiente de trabalho agradável, um ambiente gratificante, a concepção de curtir este trabalho. Né? E, de novo, o curtir não é bagunça, o curtir não é trabalhar algo que não seja diferente de algo como sentir-se gratificado, estimulado, criativo, né, bem-sucedido. Ter este retorno que nós possamos aí oferecer, não só para as pessoas que trabalham, e aí voltando ao conceito de cliente, nós temos que trabalhar esse conceito do cliente interno, né, as pessoas que se relacionam com a gente, que trabalham com a gente, tem este conceito de um cliente interno. Ou seja, eu também estou servindo aquele que trabalha junto comigo. Rogério, quando a gente fala do cliente interno, é muito interessante isso, porque também as pessoas dentro dos ambientes de trabalho, elas não percebem a grande dimensão de clientes internos que existem, né? Quando a gente fala da comunicação interna, do endomarketing, eu acho que se a comunicação interna está afiada, se a comunicação interna flui, né? Se a comunicação interna não é a nós e eles, né? Se existe essa visão do todo, da união, tudo melhora, né? Eu acho que é essa percepção que nós temos de não saber quem são exatamente os nossos clientes internos dentro desse processo. E talvez daquela questão da empatia, né? Ou seja, da capacidade ou da possibilidade que eu tenho de exercitar, de me colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes é muito fácil você apontar, né? Apontar, olha, você não fez isso, você não fez aquilo, mas eventualmente quais são as dificuldades que o outro tem e que muitas vezes num pequeno trabalho, numa pequena conversa é possível de se resolver. Ou seja, transformar esse ambiente muito mais prazeroso, né? Fazer com que isso tenha uma mudança mais ampla aí. Né? Aqui vem mais uma historinha. Né? Vocês estão vendo, hein? E nós estamos então com várias histórias hoje. Existe um mercado de peixes nos Estados Unidos chamado Pike Place e que virou livro, enfim, essa história ela é contada no mundo inteiro, que fala exatamente de um ambiente, né? Trabalhar com peixe é um ambiente úmido, é um ambiente muitas vezes que é com mau cheiro, né? E esse pessoal que trabalhava neste ambiente, né, esses funcionários, um dia resolveram fazer esse ambiente um ambiente diferenciado. E transformaram esta peixaria em algo que era realmente muito
muito excitante, muito diferente, no sentido de que os turistas, inclusive, vão para lá para assistir este espetáculo visual que são os peixes voando, né? Então eles dizem um para o outro, olha, sai um peixe para tal lugar e esse peixe, então, ele é jogado, é como funciona como um malabarismo, né? E o que isso eu acho que tem de importante aqui para a gente? Nós trabalhamos, né, os profissionais de saúde, na verdade, trabalham aí num ambiente também, num ambiente bastante difícil, muitas vezes, principalmente ligado às questões emocionais. E se, de novo, a gente buscar um pouquinho deste exercício, né, de mudança, de flexibilidade, talvez a gente, com este exemplo aqui, consigamos aí trazer um pouquinho deste diferencial. Deixa eu colocar de uma forma mais... que a gente identifique mesmo esses clientes internos. A gente tem um paciente, no congresso assim, a gente já não sabia mais se falava paciente, cliente, usuário da saúde, a gente prefere falar cidadão, né? Mas tem essas variações. Aí você tem o médico, que está cuidando desse indivíduo. E esse médico tem um suporte, que tem a enfermeira, que tem a nutricionista, são essas pessoas, que tem o voluntário. Nós estamos falando dessas pessoas, correto? Exatamente. Né? Então, o outro que está ao lado colaborando, ele tem que ser percebido. As coisas não podem ser feitas mecanicamente. E a gente percebe que pela falta de tempo hoje, né, o mundo está meio maluco com a falta de tempo. As pessoas não têm tempo mais para nada, mas isso se reflete muito fortemente dentro da saúde. A gente percebe também que no Congresso, o Rogério, a gente não teve a participação de muitos profissionais médicos. A gente tem enfermagem, a gente tem nutrição, a gente tem assistentes sociais, a gente entra as pessoas da administração, mas a gente percebe também que muitos profissionais médicos são gestores desses hospitais. Então, quando a gente fala de humanização, as pessoas ainda acham muito estranho falar de humanização, né? E eu sempre bato nessa tecla. A humanização é a palavra, não tem outra palavra, né? Porque a gente está acostumado com tanta violência dentro desse processo, dentro da mídia, que a humanização banalizou. E a gente tem que trazer à tona, tem que trazer na raiz exatamente da palavra o que é. Como é que você vê, nessa visão, gestores? Como a gente pode abrir um pouquinho os olhos dos gestores para a importância disso, né? De tudo isso que a gente está falando? Acho que tem um detalhe aí que é importante, que eu acho que assim, está na mão de cada um, né, provocar essa mudança e fazer com que esse ambiente de trabalho seja diferente. Ou seja, está na mão de cada um a escolha que vai ser feita na forma como trabalhar, né? E eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, que é a questão da liderança. Cada vez mais hoje eu acredito que o processo interno dentro de uma organização, seja ela qual for aí, a liderança tem uma importância realmente fundamental. Porque se aquele que é, né, a pessoa que está fazendo a gestão desse processo todo, se ela não compartilha disso tudo que nós estamos propondo aqui, realmente há uma dificuldade, né? Por quê? Porque talvez o comprometimento dos funcionários que estão visualizando um aspecto diferenciado aí de conduta ou de envolvimento do líder, aí realmente esse comprometimento fica muito difícil de acontecer, né? Então, essa questão da liderança ou da gestão das empresas, dos hospitais, da área de saúde de um modo geral, eu acho que passa por esse ponto aí que eu acho que ele é relevante. E aí, eu acho que chegamos aqui a um momento de trabalhar 3 aspectos que são fundamentais, né, dentro dessa questão da humanização. A primeira é a questão da conscientização, né? Trabalharmos aí diariamente, e acho que é um exercício que estamos fazendo aqui hoje, né, de conscientizar, de levar uma experiência, né, de um profissional, aqui no meu caso, que não sou um profissional da saúde, mas que estou aqui para contribuir com a minha experiência, com a minha vivência, né, no sentido de contribuir realmente para essa modificação. Essa conscientização vai se transformar numa compreensão, ou seja, as pessoas passam a compreender a importância daquilo que está sendo discutido para efetivamente virar uma atitude,
né? Ou seja, a ação efetivamente. Portanto, o que eu acho que é importante aqui? É importante a gente identificar quem são essas pessoas com as quais nós estamos nos relacionando, interagir com estas pessoas, buscar uma proposta de diferenciação, como é que no hospital A ou no hospital B o paciente vai se sentir tratado de forma diferenciada e personalizar. Não dá mais para ser o cardíaco do 301, né? Aquela pessoa tem um nome, né? Ela tem uma história e essa história tem que ser vivenciada. A gente tem colocado sempre nos nossos programas que a humanização é uma atitude e a gente percebeu exatamente isso. Quer dizer, se a ação não for proativo, efetivamente não existe melhora dentro desse processo. E definitivamente eu acho que quando os clientes, né, os parceiros internos, né, os fornecedores internos percebem essa ação, a gente tem aquela concretização do paciente se perceber dentro do processo da saúde como um ser integral. Eu acho que essa é a grande lição que a gente leva. Então, são atitudes nossas que vão fazer essa mudança lá na frente. Ou lá na frente não, agora, para ser feito. Já. Né? E aí acho que a gente novamente cai numa palavra que, acho que nesse papo nosso aqui ela vai ser importante, que é dar atenção. Né? Eu tinha dito anteriormente aí que alguns autores tratam essa questão hoje como vivemos na economia da atenção, né? Mas realmente é importante, é imprescindível que você se importe com os outros se você quiser que eles façam as coisas com você, né? Não necessariamente para você, mas com você. Esse envolvimento aí conjunto ele é fundamental, mas acima de tudo com entusiasmo, né? Nesse sentido, o reconhecimento é uma das coisas que as pessoas mais buscam na vida, né? Quer dizer, faz parte do ser humano ser reconhecido. E aí, de novo, prestarmos atenção no papel de cada um dentro da organização, dentro do endomarketing, que é o nosso tema aqui. Ou seja, né, é fundamental que todo mundo contribua para que as coisas sejam melhores. Né? Do principal gestor da organização, né, a todos os funcionários. Então, esse envolvimento é fundamental. Perfeito. E a atenção é aquilo que a gente tem falado, né? É o primeiro contato. Então, se a equipe toda está alinhada, comprometida, né, como a vaquinha na história, eu acho que todo mundo acaba ganhando com isso. E são ações muito simples, né? Depois eu quero que você coloque para nós assim, essas formas de implantação, como é que você vê efetivamente como um hospital que muitas vezes não tem ou faz essa ação sem consciência, né? Poderia estar organizando essa forma de implementação dessa percepção de que todos fazem parte da mesma vitória, né? Esse é um trabalho que ele tem o seu início aí, ou ele surge no momento em que as pessoas de fato aí se conscientizam de que isso é importante, compreendem a importância disso e aí sim se transformar numa atitude. Acho que se nós não passarmos por essas duas etapas anteriores, a atitude fica realmente comprometida. Né? Se todos os envolvidos na gestão, no acompanhamento diário dessa atividade, se eles não tiverem realmente conscientes e comprometidos, realmente não acontece. Rogério, aqui veio agora um pensamento, né? A gente sabe que no nosso país a saúde pública, a cada 4 anos, dependendo do partido, ela muda, né? Cai esse gestor, ou mesmo no processo durante 4 anos, um superintendente que de repente cai. Como é que a gente assegura, né, a continuidade de uma ação como essa? Ou, de repente, um bom gestor que começou a fazer um bom trabalho, de repente, por cargas d'água pelo partido, ou mudou. Como é que as pessoas internas podem assegurar, né, essa conquista? Se elas, na verdade, trabalharam esse envolvimento antes desta mudança, talvez seja mais fácil que o novo gestor se adapte a esse espírito que foi construído, porque isso é muito forte. Né? Se você tem, de fato, um grupo fechado, um grupo coeso, no sentido de apostar nisso tudo que nós estamos
falando, eu acho que é mais fácil alguém que chegue de fora e que não tenha esta mesma visão de se adaptar a esse novo momento. Outra coisa que eu gostaria de perguntar é, dentro da visão do endomarketing, quais são os meios de comunicação, além do ser humano, que são mais utilizados nesse processo? Internamente, eu acho que você tem a conversa, né? A conversa, ela acho que é a parte mais importante. Me lembrei aqui hoje, talvez a gente tenha algumas historinhas aí para contar, né? Que um funcionário de uma determinada empresa recebeu uma circular contando exatamente tudo que a empresa gostaria que a partir daquele momento fosse feito. Ele leu a circular, guardou aquela circular bem guardada e, na verdade, ele não praticou aquilo. E um dia o chefe dele disse assim, fulano, nós mandamos aqui uma carta contando exatamente o que era para ser feito, etc e tal. Você leu a carta? Li, né? E por que você não fez? Ele falou, ninguém falou nada. Né? Ou seja, o falar, o conversar, e aí acho que a gente volta à questão do e-mail, né? O e-mail eu acho que ele tem uma outra questão que a gente também tem que refletir, que como você não tem o tom, né, da palavra, às vezes as pessoas se magoam, se melindram ao ler uma determinada mensagem e interpretar uma diferente daquela que foi a emitida. Né? Isso quando não se transforma numa guerra. Exatamente. Né? Entre idas e vindas. Quanto tempo se perde nesse processo, não? Exatamente. Então eu acho que a gente tem, e veja, eu não estou dizendo aqui que não é para a gente usar mais essa ferramenta, não. Não, mas utilizar com atenção, né? Exatamente. Então eu acho que esse processo todo de você estar atento aos detalhes, né, de você trabalhar com esse entusiasmo, vivenciando aí experiências distintas. O bom senso, eu acho que é uma ferramenta importante dentro desse processo de comunicação. Claro que as organizações, elas têm as suas regras, né, e que devem realmente ser cumpridas, mas aqui no nosso caso, acho que o bom senso também, em algumas situações, eles são extremamente importantes. E aí, recompensar, reconhecer estas pessoas, né? E fundamentalmente celebrar o sucesso. Né? Acho que há culturalmente também uma questão que nas organizações muito mais punitiva. E na hora que você conquista alguma coisa, que você atinge um objetivo, esquece-se da celebração. Isso a gente tem percebido bastante, não é, acho que muito menos no processo da saúde, né? Uma vida sendo salva, um processo, mudou de turno, esquecemos de celebrar. Isso a gente percebe que é uma problemática dentro das empresas como um todo, né? Sim. Esquece de celebrar, esquece de festejar, porque os objetivos foram atingidos, né? Como que a gente poderia, dentro de um hospital, fazer com que isso fosse uma prática maior? Porque a gente percebe que dentro da saúde as pessoas estão... Você tem o frágil que está sendo atendido, mas você tem o cuidador também, que está dentro do estresse total. A celebração vai ser a última coisa que ele vai pensar e ele vai esquecer mesmo dentro da gaveta, né? Da gaveta interna dele. Como é que a gente poderia fazer com que essas ações acontecessem? Você tem algum toque? Eu acho assim, transportando, eu acho que a gente está falando, a gente vai trazer especialistas de outros mundos, mas que tem a ver, que nos ajudam a pensar. Como é que é feito isso dentro, por exemplo, de um shopping, né? Que a gente está falando onde as pessoas vão consumir, onde as pessoas vão se divertir, onde o espaço é propício para tudo isso, né? Essa busca, ela é diária. E aí eu acho que a gente retoma o nosso exercício. Se você tiver isso em mente, que isso é importante, porque o problema é quando a gente realmente descarta isso no sentido de que não é importante, né? Pode ficar sem. E aí acho que isso pode gerar uma janelinha quebrada. Pessoal, o mais importante, então, é celebrar. Eu acho que é muito importante isso, as equipes se unirem, quer dizer, todo bom resultado tem que ser festejado. E todo resultado que não for bom tem que se parar para pensar para que não sejam as janelas, né? Porque a gente não tem as janelinhas quebradas dentro desse processo. Dentro dessa ótica, Valdir, eu acho que tem um outro ponto aqui que vale a pena a gente refletir, que é a questão da ausência de feedback. Quer dizer, se eu não comunico o outro, tanto do ponto de vista do que ele pode melhorar,
né, ou do ponto de vista do que ele fez de produtivo, de bom e que deu um resultado, eu acho que as pessoas também tendem a deixar de lado esse comprometimento, né? Ou seja, ninguém me valorizou, né? Ninguém deu atenção, e a atenção, ela pode ser inclusive uma proposta de melhoria. Diz, olha, você fez isso aqui, tá legal, etc, foi bom, mas eu sugiro que você também pense aqui desse outro lado, não poderia ser um pouquinho melhor assim, para que essa construção aconteça. Ou seja, se eu deixo de lado esse feedback, né, as pessoas também passam a abandonar o comprometimento. Então, de novo, esse é um trabalho diário e incessante aí para que essa conquista ela aconteça. Eu acho que tem um outro ponto que é extremamente importante, que é o que as pessoas tratam as outras da mesma maneira como elas são tratadas. Então, este ambiente interno, ele vai ser extremamente favorável a esta conquista do atendimento do paciente que está chegando para ser atendido, na medida em que o público interno, né, ou do que o cliente interno também foi bem tratado, porque senão esse ciclo não fecha. Pessoal, e a gente está falando de ética, né? Fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, basicamente, dentro da saúde, isso é valoroso. Exatamente. Então, acho que isso tem uma relevância aí realmente significativa. Dar o feedback, seja ele, né, quando houve essa conquista, o momento da celebração, ou como em algum momento que algo ainda pode ser melhorado. Eu trouxe um outro exemplo aqui, acho que de um grupo que nós tivemos a oportunidade de receber pela primeira vez no Brasil ano passado, que é o pessoal do Cirque du Soleil, né? O Cirque tem uma história de sucesso muito grande, porque começaram com um grupo de rua, de circo de rua, mas eles atentaram para alguns pontos que realmente fariam a diferença, ou seja, buscaram lá a sua vaquinha roxa para fazer algo diferente. Então veja só. Primeiro, eles entendem que todos fazem parte daquilo que acontece no palco. Não é só o artista que está vivenciando o palco que é importante para eles, mas é todo o grupo que fez com que aquilo acontecesse. E para eles é o seguinte, tem uma pergunta que eles trabalham, né, frequentemente. Sabe o que é um bom espetáculo? É aquele que só a gente sabe o que saiu errado. Ou seja, para o público saiu tudo maravilhosamente bem. Há possibilidade de mudança? Há possibilidade de evolução, de crescimento? Seguramente. E isso é muito do conceito que eles trabalham dentro dessa organização. Mas o que chega para fora, o que chega para o público é o melhor que eles podem oferecer naquele momento. E aí, eles se colocam também como um contador de histórias. Um contador de histórias que pode mostrar um conto capaz de mudar a vida de alguém. Vivenciar um espetáculo circense, ter o atendimento de um profissional que tem como predisposição aí a humanização do serviço da saúde, realmente pode mudar a vida de alguém. Você vai, eventualmente, ao ter uma passagem por um hospital, por uma clínica, o que mais pode ficar marcado para você é o atendimento. De novo, trazendo um pouquinho da minha experiência profissional, nós temos no shopping uma série de shows que fazemos aos domingos. E é muito interessante como na segunda-feira, quando recebemos as mensagens dos consumidores em relação ao show que aconteceu no domingo anterior, a grande maioria das mensagens diz: nossa, como o segurança foi educado, como as cadeiras que estavam bem colocadas, a organização do evento. Poucos falam do artista, porque do artista já havia uma expectativa de que aquilo seria legal. Agora, a maneira como elas foram recebidas, agradavelmente acomodadas, etc., isso fez a diferença. É isso aí. Então, acho que esse é um ponto realmente importante. Ainda seguindo um pouquinho no pessoal do Cirque, para eles a paixão é a alma de tudo que fazemos. Então, estar apaixonado pelo que você faz é realmente o processo de mudança. Tem uma outra questão que eles propõem frequentemente, que é você sair da sua zona de conforto. Ou seja, experimentar algo diferente. Porque às vezes a gente fica no nosso ambiente próprio de trabalho, esquece do outro, é uma zona de conforto. Eu não vou buscar nenhuma mudança, eu já sei como que é o meu dia a dia, eu não preciso aprender mais nada. E aí, de fato, essa experiência ela é importante no sentido de se reinventar diariamente. Dentro da saúde pública, a gente também tem percebido que essa zona de conforto ela é pouco invadida,
porque muitas coisas estão patrimoniadas ali, aquilo pertence ali, não muda a cadeira, não muda isso. Então, a gente já traz um ranço dessa ação. Acho que vale a pena fazer aí um feng shui de vez em quando, né, internamente, e analisar, de repente, o que pode ser mudado. O que pode ser mudado em favor do próximo. Seja o próximo que está ao seu lado, colaborando com a ação, seja o paciente percebendo todas essas mudanças, né? E ao propor fazer diferente, inegavelmente você está correndo riscos, né? E essa é uma questão também que eu acho que tem que ficar muito clara para as pessoas, porque quando eu digo que nós vamos sair da nossa zona de conforto, inegavelmente você tem um risco aí para correr. Só que existe o teu crescimento, existe a tua mudança, né? E fazer diferente pode também trazer um eventual fracasso, porque você está arriscando, porque você está trazendo. Então, lembre-se que se eventualmente você fracassar, você está tentando coisas novas, né? Acho que isso é uma outra situação importante, né? Agora, o fracasso significa o quê? Que alguém saiu dessa zona de conforto, se deu mal, mas aprendeu algo novo. E que pode compartilhar este novo com o outro, com o que está ao lado. Olha, talvez não faça assim porque eu já fui nesse caminho e não deu certo. Ou, né, trabalhar um pouco, aprender com a experiência do outro e a sua própria. Às vezes a gente abre mão da própria experiência e fica batendo cabeça. Perfeito. Né? Então acho que tem esse lado importante. Tem um outro projeto aqui que eu já exercitei e que eu quis trazer aqui para a gente discutir um pouquinho e ver se ele tem relevância, que é um projeto que, na verdade, eu adaptei de uma grande agência aí, de propaganda, um projeto que ele chamou A Inteligência Deles Pode Contribuir com a Nossa, que é um exercício de trazer profissionais de áreas distintas, absolutamente distintas, para conversar com os profissionais daquela empresa. Né? Ou seja, o que o dia a dia daquele profissional pode ser útil para a gente. Né? Eu implantei isso, né, na empresa onde eu trabalho, tivemos um resultado muito interessante. Pudemos trazer a responsável pelo serviço de atendimento ao cliente de uma grande empresa, que ela mostrou ali como é que era o dia a dia dela. Trouxemos um professor que trabalha na área de hotelaria, ou seja, o que o conceito de hotéis pode ser importante para um shopping center, né? No nosso trabalho aqui também, o mercado hoteleiro pode contribuir muito com o mercado da saúde. Então, acho que esse foi um exercício que eu já fiz e quis trazer aqui para vocês. Olha, eu acho muito interessante isso. Quando o gestor, de fato, se preocupa pela administração, pelo bom atendimento, eu acho que esse sair da zona de conforto é descobrir em outros setores coisas muito legais que poderiam estar sendo aplicadas ou vivenciadas naquilo que a gente às vezes acha que não tem solução. Aí eu acho que você sai um pouquinho daquela questão, olha, eu já sei como é que é, não precisa nem fazer diferente porque eu já sei o que vai dar, né, qual é o resultado. E na medida em que você tem, né, profissionais que se predispõem a fazer algo diferente, a envolver esta equipe de uma forma nova, eu acho que a gente tem uma mudança grande aí a fazer. Né? Então, eu acho que o trabalho aqui, viver o trabalho intensamente é algo realmente importante, porque o tempo que nós estamos dedicados no dia a dia ao trabalho é um tempo bastante significativo. Né? Mas a minha proposta aqui é que ela seja feita realmente de uma forma apaixonada, né? Trazendo aquele conceito talvez aí da boa sorte que nós falamos, uma sorte que você provoca, que você vai trazer para o seu dia a dia aí realmente. E acho que o próprio estímulo de valores, né? Acho que as pessoas deixam de vivenciar certos valores quando elas dizem eu já sei de tudo, que se perde, que a gente tem percebido que os valores foram aí um pouco judiados, né? Outra coisa que a gente tem percebido também é que a ouvidoria, nós tivemos uma mesa muito interessante no Congresso sobre a discussão de como a ouvidoria hoje é olhada, né? Ela traz muito mais problemas do que soluções, mas eu fico imaginando até o Dr. Saraiva da Ouvidoria Federal do Humaniza-SUS, ele colocou assim, mas a ouvidoria tem que trazer problemas, porque trazer soluções, mas eu acho que a gente tem que dar uma olhada nesse processo.
Acho que a ouvidoria tem recebido, a gente tem percebido nos casos que foram apresentados, muitas coisas legais, muitas coisas interessantes. Talvez seja um ponto de partida até para essa percepção. Né? Esse é um conceito sempre complexo, né? A ouvidoria sendo trabalhada como aquele que traz os problemas, e na verdade a gente pode ter uma visão um pouquinho diferente no sentido de antecipar um problema, né? No sentido de que ele não aconteça, de que ele não venha mais a nos trazer aí algo de ruim. Estamos chegando ao final do nosso programa Humanização em Saúde. Hoje nós tivemos a participação do professor Rogério Miola. Ele é gerente de marketing do Shopping Anália Franco e professor de marketing de comunicação dirigida na Fundação Armando Álvares Penteado. Rogério, eu acho que a audiência deve ter gostado, né? A gente vai provocar esses ruídos, vai trazer coisas diferentes para mostrar o quanto dentro da saúde essas ações podem ser aplicadas, né? A gente está falando de gente, de pessoas. Mande os seus questionamentos para nós no pergunta@conexãomedica.com.br ou pelo 0800 888 1212. Rogério, muito obrigado pela sua atenção e dedicação aqui com a gente. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de estar aqui com vocês.